Antes de vermos os textos dos espíritos a respeito da causalidade da homossexualidade, temos que ver a fala de Allan Kardec na Revista Espírita de janeiro de 1866. Quando em um texto a respeito da mulher, ele nos fala da situação do espírito que mantém o mesmo sexo durante várias encarnações e depois muda para outro sexo. Pois o espírito em si mesmo não tem sexo. Ele escolhe uma hora um gênero, o outro, de acordo com aquilo que necessite passar. Diz a pergunta 202 do Livro dos Espíritos. Assim, Kardec diz que quando um espírito troca de sexo depois de longo estágio em uma masculinidade ou feminilidade, ou em várias, porque as culturas são diferentes, ele mantém o gosto, as tendências e o caráter do sexo que acaba de deixar. E só pouco a pouco isto se modifica. E assim nós podemos entender que, baseado nisto e também no contexto kármico e nas vinculações espirituais, afetivas e psicológicas do indivíduo, a multiplicidade do desejo afetivo e sexual pode se expressar dentro das vinculações de almas e das situações psicológicas várias que a reencarnação pode oferecer. Os espíritos nos trazem, através da psicografia de Chico Xavier, que nós todos somos bissexuais psíquicos, ou seja, ora encarnamos como homens, ora encarnamos como mulheres. Isso faz com que tenhamos em nós o fenômeno da bissexualidade. Nós não somos totalmente masculinos ou femininos, somos predominantemente masculinos ou predominantemente femininos. O que faz com que possa haver uma multiplicidade de expressão numa grande variação de tonalidades, vamos dizer assim, da combinação desta masculinidade e desta feminilidade. A ânima e o ânimos, que Jung disse, né? Os arquétipos do masculino e do feminino que devem integrar-se. O Espírito Emmanuel, no livro Vida e Sexo, fala que espíritos cultos e sensíveis muitas vezes elegem reencarnar-se como homossexuais para estágios perigosos de solidão, aonde se resguardam dos arrastamentos afetivos irresistíveis para dedicar-se ao bem coletivo. É uma outra situação colocada. E André Luiz nos conta no livro Ação e Reação o caso de espíritos que, após abusar da sexualidade e da afetividade, solicitam reencarnar no sexo que abusaram para aprenderem a respeitar aquele sexo e o afeto na dificuldade da sua vivência e nos conflitos internos diante desta situação. Então nós vemos que a experiência da homossexualidade pode ser uma experiência regeneradora, como diz Emmanuel, quando o espírito aprende a desenvolver-se para o respeito ao afeto e ao sexo. E isto nos parece ser possível quando o indivíduo desenvolve autoamor, aprendendo a aceitar-se como é e a estabelecer relações afetivas dignas na vida, aonde respeite a si mesmo e ao outro, aonde seja leal a si mesmo e ao outro, aonde seja cultivador dos valores espirituais que o Evangelho nos recomenda. Assim, o espírito que esteja na experiência homossexual não tem que viver, nem está proibido de viver, não é? Porque a lei divina não estabelece isso. Ao contrário, no contexto do conflito, coloca o indivíduo na condição de eleger o que é melhor para si, mas colocando tanto para héteros quanto para homossexuais a necessidade de se guiar pelos mesmos valores morais nobres, pois dizem os espíritos que tanto os equívocos de um como de outro são levados na mesma conta dentro da economia divina, assim como os acertos, pois a questão do sexo é inerente à consciência de cada um, diz o Espírito Emmanuel. E assim nós vemos que também esta situação é a mesma para heterossexuais. O heterossexual também traz do seu passado muitos conflitos e muita necessidade de reajuste afetivo e sexual. Muitos casamentos têm na sua origem esta necessidade de reequilíbrio e de aprendizado. E nós vemos que tanto héteros quanto homossexuais estão convidados em contextos pedagógicos diferentes ao mesmo aprendizado. A valorização da energia sexual como algo sagrado, a dignificação da pessoa e das relações e o estabelecimento de laços afetivos amorosos e profundos que estabeleçam a família, seja ela qual for, e que dê sustentáculo não só à reencarnação, mas ao crescimento afetivo e espiritual dos indivíduos e à contribuição efetiva e útil à sociedade. Esta frase de Emmanuel
no livro Vida e Sexo, nos concita ao respeito às pessoas homossexuais no mesmo pé de igualdade às pessoas heterossexuais. Na minha opinião, Emmanuel é o autor dos textos mais inclusivos relativos ao assunto, juntamente com André Luiz, através da psicografia de Chico Xavier. E nos demonstra o grande incentivo a tratarmos as pessoas homossexuais da mesma maneira que tratamos os heterossexuais, ou seja, com inclusão, respeito, direitos, valorização, afeto e todas as oportunidades que a vida nos oferece a todos. Por quê? Porque, independente de sermos héteros ou homossexuais ou bissexuais, somos todos filhos de Deus. E esta condição nos irmana dentro da família universal em uma mesma natureza divina, fazendo com que todos estejam conclamados a desenvolver o seu melhor, contribuindo para a sociedade com o melhor de si, trazendo à tona a beleza do Filho de Deus que é. E então, se nós temos uma sociedade que se guia pelos valores do Evangelho, da fraternidade, do acolhimento, da inclusão, da valorização do bem e do belo e do divino em cada um, nós permitimos que cada um cumpra com seus objetivos reencarnatórios, tenha as suas provas e os seus aprendizados regeneradores e conquiste a evolução que necessita, pois héteros, homos e bis nos igualamos todos na mesma condição, ou seja, de necessitados do crescimento e de seres divinos com potenciais infinitos. A sexualidade humana no futuro será campo pleno da expressão do amor, aonde o ser humano respeitará a si mesmo e ao outro e cumprirá aquilo que é a promessa, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, nós caminhamos em trabalhos educativos em humanidade e o Espiritismo nos traz esta força profundamente educativa e renovadora a fim de que nós todos possamos apreender a grandeza divina de que somos portadores. Cada ser humano é um sopro de amor do Criador e está destinado a divinos fins. Diz o Espírito Dias da Cruz que quando Deus olha para o ser humano não vê uma obra imperfeita, vê uma obra perfeita em execução e sabe que a obra perfeita sua não falha. Todos chegarão ao mesmo porto. Quando Deus olha a semente que somos, ama já o fruto maduro que se anuncia e sabe que é questão de tempo. Tempo que nós definiremos, mais largo ou menos, de acordo com o uso da nossa liberdade. E embora cada rio tenha o seu meandro e o seu caminho, desaguando todos no mar, nós também, independente do caminho que elegemos para a vida, chegaremos ao porto do amor divino. E se assim analisarmos a vida, reconhecendo que o espírito não tem sexo, que todos estamos no mesmo barco de reeducação afetiva, sexual e aprendizado do amor e da imortalidade da alma, passamos a reconhecer que o espírito um dia deixará a sua heterossexualidade, a sua bissexualidade ou a sua homossexualidade para trás e será simplesmente a potência amorosa integrada no Pai. E se ele aprendeu a amar e a desenvolver isto através dos caminhos da hetero ou da homossexualidade, não nos parece importante, pois que o amor é a essência da vida. E quando o ser está diante do amor, como diz Jung, só nos cabe respeitar e reverenciar, porque o amor, qualquer que seja ele, é a expressão sagrada de Deus.